A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, convido você, meus irmãos, meus amigos e todos aqueles que assistem os vídeos do evangelista Wellington Ramos, vídeos de instruções, tanto no nosso canal no YouTube, como em nossa página no Facebook. Você sendo abençoado com várias instruções da Palavra de Deus, levada pelo evangelista Wellington Ramos até você. E eu quero convidar você para a gente aprender mais uma porção dos conceitos verdadeiros da Palavra de Deus. Vamos falar sobre vitória, não é? O conceito verdadeiro da vitória que Cristo nos garante. Aliás, vou repetir isso aí. O conceito verdadeiro da vitória que Cristo já nos garantiu. Aleluia. Eu quero ler um texto aqui, pelo qual nós vamos basear essa instrução dentro desse texto, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Dá é presente, tá? Ele não vai dar, ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 57. Então observe aqui que o apóstolo Paulo está instruindo os irmãos em Coríntios sobre a vitória que já nos foi dada em Cristo Jesus. E eu quero levar para você justamente essa instrução, esta orientação, né? O tema dessa instrução é vitória. Que vitória? Cristo já nos deu. O conceito hoje que nós temos visto aí as pessoas pregando, não é, dentro das igrejas, o conceito de vitória é um conceito totalmente fora do conceito original, do conceito próprio, do objetivo, da importância do sacrifício de Cristo pela vitória que Ele nos garante. Então escuta um pouquinho isso aí, que eu quero levar essa instrução para você. Qual o conceito de vitória que hoje se prega, não é? Então vamos lá. É um conceito totalmente desvirtuado do original conceito de vitória que Cristo nos veio garantir, que Cristo já nos deu, tá certo? Hoje os conceitos de vitória são os conceitos de conquistas do desejo humano, não é? Hoje o conceito de vitória que é pregado dentro das igrejas é o conceito de vitórias em dificuldades seculares, não é? Vencer problemas seculares. O conceito de vitória hoje que o mundo hoje é pregado dentro das igrejas é solução diante dos problemas desta vida, saúde, problema financeiro, problema de família, problema de justiça. Então, o conceito de vitória que hoje é pregado dentro das igrejas é dentro desse conceito. Não é dentro do conceito original da vitória que já recebemos, que já somos mais que vencedores. Então, eu quero levar para vocês isso aí, para que vocês analisem e obtenham esse entendimento. A vitória que Cristo já nos deu. Nós temos que sair desses conceitos de mensagens positivas, de mensagens que satisfaçam o nosso ego, de mensagens que nós gostamos de ouvir. Nós precisamos parar para os princípios originais e verdadeiros do Evangelho. Porque a vitória que Cristo já nos deu é a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o inferno. Essa vitória, quem está em Cristo, já é vencedor diante de tudo isso, né? Hoje nós podemos observar que as pessoas têm esse conceito de vitória. Estão buscando a vitória dentro desse contexto aí. Ah, se Deus me der minha vitória, eu dou um culto de ação e graça. Ah, se Deus me der minha vitória, eu vou agradecer na igreja. Ou seja, as pessoas estão buscando o que deseja o seu coração e nunca vão ser gratos a Deus, porque nunca vão estar satisfeitos. Sempre vão querer mais e mais e mais. E olha, observe a colocação que as pessoas botam, que as pessoas fazem. Se Deus me der minha vitória, eu vou dar um culto de ação e graça. Se Deus me der minha vitória,
eu venho agradecer na igreja. Você está percebendo a colocação? Se. Ou seja, essa pessoa está condicionando uma condição a Deus para poder agradecê-lo, para poder reconhecê-lo, para poder ser grato a Ele. Eu só sou grato a Deus se Ele me der o que eu quero. Praticamente é isso. As pessoas têm que sair desse contexto, as pessoas têm que entrar no que ensina os contextos dos preceitos originais do Evangelho. O Evangelho de Cristo. Então, hoje o conceito de vitória das pessoas é esse, né? Tiver a sua esperança na vitória das coisas desse mundo, dentro dos conceitos daquilo que eles entendem que é vitória, né? Eles hoje buscam os desejos do seu coração, as suas satisfações, os seus deleites. Conquistando isso, eles vão agradecer a Deus. Então é isso que é pregado hoje dentro da igreja, o conceito de vitória. Então eu estou aqui para orientar vocês. Imagina só, irmãos, se os apóstolos ou os profetas que Deus levantou, eles fossem glorificar a Deus por essas vitórias. Eles não glorificavam a Deus. Já pensou se os apóstolos ou os profetas fossem glorificar a Deus por esse conceito de vitória? Por não sofrer problema, por triunfar diante da dificuldade, por não ficar doente, por não morrer? Já pensou, irmão? Os apóstolos morreram, passaram dificuldade, eram presos, apanhavam, foram colocados para fora da cidade e arrastados. Os profetas também eram presos, jogados dentro do calabouço. Já pensou se esses homens fossem viver nesse contexto de vitória? Já pensou se o apóstolo Estevão fosse viver dentro desse contexto de vitória? Não sofrer nenhum dano porque eu sou vitorioso, sou filho do rei, nada pode me acontecer. Foi morto apedrejado, irmãos. Já pensou se Tiago fosse viver nesse contexto de vitória? Que hoje as pessoas, Deus vai me dar minha vitória, eu vou vencer isso, eu vou conseguir aquilo, porque essa é a vitória que eu quero, que Jesus me garante. Esse não é o conceito verdadeiro da vitória que Jesus já nos deu, a quem realmente está nele. Já pensou se o apóstolo Paulo fosse servir a Deus dentro desse conceito de vitória? Sendo preso, apanhando? Ao contrário, antes dele ser cristão, ele tinha uma vida triunfante, ele tinha uma vida sem falta de nada, ele tinha uma vida onde ele dominava, onde ele mandava, onde ele tinha autoridade. Olha, depois que aceitou a Cristo, passou a ser perseguido, que ele perseguia, passou a passar necessidade, passar fome, passar escassez, passar perigos, passar perigos de morte, tudo isso. Então, irmãos, vamos refletir no conceito original do verdadeiro Evangelho. É preciso a igreja de Cristo despertar e sair dessa satisfação do coração, daquilo que nós desejamos e gostamos de ouvir. Nós temos que voltar-se para a palavra. Esses conceitos de vitória, já pensou se Lázaro, pobre, que mendigava na porta do rico, ele fosse servir a Deus, ou glorificar a Deus, ou dizer que Deus era bom, se Deus desse a ele vitória? Nesse contexto aí, secular, Lázaro pobre jamais estaria firme no Senhor. Ele tinha se deixado levar pelos conceitos do mundo, não tinha servido a Deus. Porque o homem que estava guardando a palavra, buscando viver uma fé em Deus, vivia mendigando na porta de um homem rico. Mas a vitória que Lázaro tinha, o conceito de vitória que Lázaro tinha, não era ser rico, não era triunfar dentro das dificuldades nesta vida aqui. O conceito de vitória que Lázaro tinha era foi aquele que Jesus veio nos dar, que já nos deu, vencer o pecado, a morte, o diabo e o inferno. Tanto é que na morte dele, ele recebeu o galardão da vitória pela fé em Jesus Cristo. Aleluias! Então, eu quero levar para você esse esclarecimento, conceito de vitória. Então, meus amados, o conceito de vitória que o mundo hoje vive é um conceito de vitória das conquistas terrenas. E não é isso. Não é esse entendimento que Deus nos quer. Esse conceito de vitória que hoje as pessoas vivem nesse mundo, que é pregado hoje, leva as pessoas a buscar tesouro nessa terra, colocar sua atenção nas coisas dessa terra, ficando ansioso, né? Muitas vezes tendo inveja, sendo cobiçoso, avarento, porque o irmão deu um culto de ação de graça porque ganhou a sua vitória e eu não ganhei a minha. Deus, cadê a minha? E muitos irmãos questionam isso. E isso vai causando inveja, os irmãos pensando que é isso que vai agradar a Deus, né?
esses cultos. Isso é bom, irmão. Isso é bom que confraterniza com os irmãos, mas não é isso que agrada a Deus, não. E hoje em dia é uma disputa, muitas vezes, não estou julgando nem generalizando no geral, estou mostrando que existem situações assim, onde as pessoas querem mostrar um culto de ação de graça melhor do que o outro, e aquele que não tem condição de dar. Será que ele não vai ser grato a Deus? Ele não vai conseguir agradecer a Deus? Porque não é esse agradecimento que Deus quer. Não é essa atitude de agradecimento que Deus quer de nós. Isso é apenas uma coisa que nós fazemos, que virou moda, né? É legal porque nos confraterniza nesse momento de comilança, beber e comer, não é? Mas não é esse tipo de agradecimento que Deus quer de nós. Então, a questão de vitória hoje das pessoas é nesse sentido. Eita, eu ganhei minha vitória, uma porta de emprego, ganhei minha vitória, aquele papel foi assinado e eu vou dar um... Não, irmãos. Não é essa vitória que você deve glorificar a Deus por isso, não. Sim, se abrir uma porta de emprego, glorifique a Deus. Amém, isso é importante. É Ele que abre. Mas Ele abre isso para todos. O ímpio também consegue emprego. E ele não é crente, ele não faz vitória, ele não faz votos, nem faz sacrifício, e Deus abre porta de emprego para ele. O ímpio é curado. Apesar que eles não reconhecem. Mas não é essa vitória que nós devemos focar nossa atenção para glorificar a Deus. Não foi essa vitória que Jesus veio nos dar. Isso o homem já tem, já tinha. Porque Deus vem dando isso a todos, independente se é bom ou ruim, se é justo ou injusto. Deus dá isso a todos. Não precisa o homem ir para uma campanha, fazer voto, fazer aquilo, para ganhar um emprego, para arrumar um trabalho, para melhorar a sua saúde. Não. Deus dá isso a todos os seres humanos. Então hoje esse conceito de vitória faz as pessoas ficar ansioso, cobiçoso, né? Leva as pessoas à avareza e muito mais, irmãos. Quando muitas vezes, né, o crente ele não conquista isso, ele diz que só vai glorificar a Deus quando conquistar aquilo. E é notório a gente ver os irmãos falar. Quando Deus me dá a minha vitória, eu dou o meu culto de ação e graça. Quando Deus me dá a minha vitória, eu venho agradecer a Deus. Irmão, Deus está te dando vitória todo dia. Agradece a Deus por isso. Mas a vitória original que Deus nos dá em Cristo não é essa não, irmão. A vitória, a objetividade dessa vitória da morte de Cristo, né? A originalidade da vitória que Deus nos dá em Cristo é sobre o pecado, o diabo, o inferno e a morte. Tem que entender isso. Quando você entende isso, você crê em Jesus, que sabe que está livre disso, então você passa a glorificar a Deus constantemente. E o pior é que muitos não entendem isso, não glorificam a Deus por isso, porque não receberam ainda esse entendimento, essa salvação, esse perdão, esse livramento da condenação. Porque eu glorifico a Deus não é pela saúde só não. A minha maior glorificação a Deus é pela salvação que Ele me deu. Porque não adianta a saúde e morrer condenado. Em tudo dá graça, mas a gente tem que entender que a vitória, o conceito de vitória pela qual nós já recebemos em Cristo, pela morte na cruz do Calvário, não é numa porta de emprego, não é um documento assinado, não é ganhar um bom, não. É o livramento da condenação eterna. É o livramento da escravidão do pecado, do domínio de Satanás, do medo do inferno. Essa é a maior vitória que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ver mais adiante, mais atrás, versículo 56, 55, está falando da morte. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno. Aleluia. Então, nós temos que entender isso, irmãos, para glorificar a Deus verdadeiramente dentro dos conceitos de vitória. Aleluia. Dentro dos conceitos originais da vitória que Cristo nos deu. O Evangelho nos garante essa vitória. O conceito da vitória que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário. Aleluia. Foi a vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, que é a salvação que Jesus nos garantiu. O conceito de vitória é esse. Então, irmãos, vamos sair desse conceito, irmão, dessas coisas, desse evangelho terreno, desse evangelho que só nos faz colocar o nosso coração nos tesouros dessa terra, desprezando as coisas do alto, desprezando a objetividade do sacrifício de Cristo. Foi isso que Jesus repreendeu, foi por isso que Jesus repreendeu a multidão,
que seguia ele não pelos sinais que viram, não porque reconheceram Jesus como Salvador de suas almas. Eles estavam servindo a Jesus para matar a necessidade do corpo. Eles não estavam preocupados com a necessidade da alma. Você, escuta uma coisa aí, vem cá. Vem cá, irmão, irmã. Você já sentiu a certeza da salvação na sua alma? Você já tem a convicção, tem a certeza na sua alma. Essa certeza não da nossa mente nem do nosso intelecto, mas essa certeza dada pelo Espírito Santo em nosso espírito, testificando que estamos justificados diante de Deus. Você já saciou a necessidade da sua alma? Ou está servindo a Jesus só para saciar a necessidade do corpo? Atrás de vitórias, atrás de conquistas, dessas coisas do mundo aqui. Está preocupado mais com o teu bem-estar nesta vida aqui do que na eternidade. Então reflita nisso. O conceito de vitória que Jesus nos garante é na nossa necessidade espiritual. É a vitória que nos garante a salvação, que nos garante triunfar diante da morte, que nos garante triunfar diante do juízo de Deus, que nos garante triunfar diante das acusações de Satanás sobre nossas vidas. É a vitória que Jesus nos garante na cruz do Calvário, e o apóstolo Paulo diz isso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, aprenda que a vitória não é pelos seus méritos, não é pela sua bondade, não é pela sua religiosidade, não é pela sua devoção, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. A vitória é porque você creu em Jesus Cristo. Isso foi lhe imputado como justiça quando você creu que Ele morreu por você e que você tem a convicção que essa morte, que esse sacrifício é suficientemente completo para você estar diante de Deus sem precisar mais de nada. Porque está buscando outros meios que estão te ensinando. Cuidado, meu irmão. Então o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas vamos ler aqui do versículo 56. Ele diz assim: onde está o morte, o teu agrilhão? Versículo 55. Onde está o morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e logo do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está se referindo sobre a questão do pecado, do inferno, da condenação, que Jesus já nos garantiu, já nos deu a vitória sobre essa situação terrível na vida da humanidade. E ele diz aqui no versículo 58, ele diz, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. A primeira coisa que ele diz, sejam firmes nesse propósito, constante, com essa convicção, não percam essa convicção. Estejam nessa convicção agora, amanhã, depois, no momento difícil, no momento fácil, quando tiver muito, quando tiver pouco, se tiver com saúde, se tiver sem saúde, estejam firmes nessa convicção de que Cristo já nos deu a vitória. Olha o que ele diz aqui ainda. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundante, ou seja, cada dia mais e mais, buscando cada vez mais estar firme nesse conceito, firme nessa esperança, nessa fé, dessa vitória. Firme e constante na obra do Senhor. Essa obra aqui não é o que você faz, não. Não é sacrifício religioso, não. Essa obra aqui é se manter firme na fé do sacrifício da morte de Jesus Cristo. Essa obra aqui é se manter firme, constante e abundante com a fé, com a certeza, com a convicção no sacrifício vicário de Cristo, substituindo a nossa vida, morrendo por nós para nos garantir a vitória diante do pecado, do diabo, do inferno e da morte. Amém, meus amados? E ele diz aqui, terminando o texto, o versículo 58, né? Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que a vossa fé
não é vã no Senhor. E o apóstolo Paulo diz que a nossa fé não é vã no Senhor, pois se Cristo não tivesse ressuscitado assim, nós estaríamos numa fé vã. Mas ele ressuscitou, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e venceu o inferno. Ele foi lá, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele morreu, mas surgiu novamente num corpo glorificado. Aleluia! Ele foi tentado por Satanás, mas nunca pecou, porque ele venceu o pecado, o diabo, a morte e o inferno. Portanto, essa é a vitória que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário. O conceito de vitória da morte de Cristo, o conceito de vitória daqueles que crê em Cristo, é saber que, como ele venceu, nós também somos mais que vencedores em Jesus. Amém, irmãos? Reflita nessa meditação, nessa instrução, nessa orientação. Isso é muito maravilhoso, irmão, saber disso. Você tem medo da morte? Você está com a sua alma alegre no Senhor, independente de se está com saúde, com doença, com trabalho, sem trabalho, com dinheiro, sem dinheiro, com a barriga cheia ou com a barriga vazia? Você tem a alegria na sua alma, você já glorifica a Deus por isso? Então não deixe para glorificar a Deus quando você ganha uma porta de emprego, não. Não glorifique a Deus com um culto de ação de graça, não. Glorifique a Deus com a sua vida em gratidão a Ele, porque Ele já lhe deu a vitória diante da morte, do inferno, do pecado e do inferno. E de toda a situação que Satanás traz sobre nossas vidas. Jesus já nos deu a vitória. Receba essa vitória na sua vida, meu irmão. Creia nisso. Se você ainda não tem a alegria dessa vitória, ore a Deus. Derrame-se nos pés do Senhor, converta o seu coração ao Senhor, creia na palavra e deixe o Espírito Santo lhe selar e lhe dar a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação só tem quem tem o Espírito Santo. Alguém pode até falar de salvação da boca para fora, mas dentro de si não tem essa certeza. Pode até falar de salvação no seu intelectual, mas dentro de si, a sua alma não consegue se alegrar com isso. Porque as coisas que Deus preparou, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz contemplar tudo isso. Mas quem é carnal não consegue ver isso. Quem é carnal só consegue ver as vitórias da terra, as coisas desse mundo. Não consegue olhar para o alto e glorificar a Deus por aquilo que já está nos dado, nos aguardando para aquele momento que vai chegar, em que a gente iremos para receber essa grande vitória, esse grande tesouro que não está aqui na terra, está guardado lá no céu para nós. A Bíblia diz que Moisés, ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, ele desprezou os tesouros do Egito, ele desprezou a boa vida neste mundo, preferiu sofrer no deserto como um povo de Deus, porque ele tinha em vista o invisível. Ele tinha uma recompensa muito maior do que essas coisas aqui na terra, lá no céu. E você? Você está buscando, faz campanha, você faz voto, promete dar culto de ação de graça, né? Vai para isso, vai para aquilo, só atrás de vitória aqui para ganhar uma porta. Irmão, que coisa mais pobre, irmão. Que coisa mais fraca. Se Deus me der a minha vitória, abrir a porta de emprego, eu vou dar um culto de ação de graça. Irmão, reflita no que você está dizendo. Isso é muito pobre. Você está colocando uma condição para glorificar a Deus. Glorifique a Deus entendendo que Deus já lhe deu a vitória. A vitória maior que você deve se alegrar. Mesmo que você não tenha nada, é com a certeza da sua salvação. Se você não tem, se preocupe. Busque ter. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem essa alegria. Isso é para você despertar, meu irmão. Se o teu coração está no tesouro aqui desta terra, você ainda não está ligado com o Senhor. Porque aqueles que estão em Cristo buscam as coisas do alto. Não se preocupa, não se entristece porque não tem isso, não tem aquilo, não. Se alegra dizendo, Senhor, que chegue logo a tua vinda. Ora vem, Senhor Jesus. O conceito verdadeiro da vitória em Cristo, que Ele já nos deu, é a certeza da salvação. Amém, meus irmãos? Evangelista Wellington Ramos, sempre levando instruções que não agradam aos carnais, que não agradam àqueles que não estão sintonizados no Espírito Santo, mas que edifica e desperta os que estão com compromisso com a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, para servir o Senhor. Amém? Fique essa instrução para você e que Deus te abençoe. Que a vitória que já nos foi dada
por nosso Senhor Jesus Cristo. É a certeza da salvação. Eu posso estar pobre, posso estar doente, posso estar sem amigo, posso estar sozinho, mas eu sei que Jesus está comigo e já me garantiu a minha salvação. Isso é o mais importante. Creia nisso, busque isso, reflita nisso, se converta e receberás a alegria da salvação. A alegria da salvação que nos faz suportar dor, perda, dificuldade, sofrimento e enfrentar a morte. É a alegria da salvação. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.